Glória a Jesus. Glória a Jesus. Paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Vamos chegando para a nossa aula Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. Aleluia. Hoje, domingo, dia 12 de abril de 2020. Glória a Deus. Vamos aguardar um minutinho para alguns irmãos chegar. Compartilhe aí, meu querido irmão, minha querida irmã, esse link para que as pessoas também possam participar conosco, para estar conosco. Você que está aí, seja muito bem-vindo e compartilhe esse link com os nossos amigos, os seus amigos aí no Facebook. Compartilhe, convide alguém para assistir a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe, pastor João Eduardo, seja bem-vindo. Deus abençoe, irmão Sebastião Pedro, seja bem-vindo. Todos os nossos amigos, irmãos, vamos falar da palavra de Deus, a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Quero convidar você para fazer uma oração junto comigo e estarmos iniciando essa Escola Bíblica Dominical. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos em volta da Tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque temos, ó Pai, vivido este tempo e estamos também, Senhor, junto com a Tua palavra no nosso coração. Pedimos agora que o Senhor nos dê graça, saúde, força, sabedoria, para juntos aprendermos a palavra de Deus. Abençoe a todos os meus irmãos e alunos, que a Tua mão poderosa esteja sobre todos nós, no nome precioso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meu querido amigo, meu querido irmão, sejam todos bem-vindos. Irmã Silvana Oliveira, Deus abençoe. E vamos participar desta aula, nos adaptando. Aí, nesse momento, uma hora dessa, já estaríamos lá no templo, estudando a palavra de Deus, mas, devido a todos os acontecimentos, estamos aqui para aprender a palavra do Senhor. Deus abençoe. Luciano Godoy, seja bem-vindo também, Deus abençoe. Irmã Vilma Andrade, Deus abençoe. Fabiane Pimenta, Deus abençoe, bom dia, paz do Senhor. A nossa lição de hoje é a lição de número 2. Estamos estudando a palavra de Deus, estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Estamos falando sobre esse trimestre, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje, dia 12 de abril, vamos estudar a lição de número 2. E você é também o nosso convidado. Se você ainda não pegou a sua revista ali com as nossas secretárias, você pode pegar sábado próximo, estaremos ali dando mais um plantão, entregando o material da revista da Escola Bíblica Dominical. Se você tem a sua revista já em mãos, acompanhe comigo, e se você não tem, pode tomar a sua Bíblia, pois ela será também um caminho onde estaremos usando como material didático para a nossa aula. O texto áureo da nossa lição está em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz assim a palavra do Senhor, a lição hoje número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E o texto áureo está em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Glória a Jesus. A lição de hoje, também o texto de leitura bíblica em classe, você pode me acompanhar, está em Efésios
capítulo 1, versículos 3, 4, 9 ao 14. Vamos começar agora lendo a palavra de Deus nesse texto de Efésios capítulo 1, versículo 3, 4, 9 ao 14. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. A lição de hoje vai nos ensinar que Deus nos elegeu em Cristo, mesmo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. O objetivo dessa lição é que possamos refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo e também entender que temos as evidências de tudo isso de uma maneira e uma vida cristocêntrica, que o Espírito Santo também desempenha um importante papel no plano da salvação. Nessa lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde quando aceitamos a Cristo, recebemos a Jesus, meus queridos irmãos, nós recebemos uma nova posição em Cristo. Recebemos um novo viver. Recebemos, com certeza, os propósitos de Deus para as nossas vidas. E nessa nova posição em Cristo, nós vamos entender que o apóstolo Paulo, ele começa a dizer que esta nova vida, ela traz um novo momento da vida do cristão em louvor, em adoração, e é o primeiro ponto que ele vai tratar na nossa lição, que se chama doxologia. A palavra doxologia, ela significa manifestação de louvor e enaltecimento a Deus. É onde a Deus se expressa o coração e a adoração, o louvor. Com certeza, nós precisamos entender que a doxologia, ela não pode ser desassociada de uma verdadeira adoração. Ela exige adoração. Portanto, o apóstolo Paulo, ele trata nesse capítulo e nesse início de aula que podemos aqui estudar, mostrando para nós que realmente a vida do cristão precisa se ter o louvor, a gratidão, mas realmente é uma adoração. Quando ele vai iniciar esse cântico, quando ele vai iniciar esse louvor, ele fala assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está fazendo um direcionamento nesse louvor a Deus, o Pai, a primeira pessoa da Trindade.
Quando lemos no versículo 3, onde ele está direcionando essa adoração, é uma sequência nesse texto realmente de louvor, de adoração. A leitura da nossa revista vai dizer que nesse trecho bíblico trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do refrão para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória, conforme o versículo de número 6. Então nós vemos que aqui ele vai se dirigir ao Pai, ele vai se dirigir ao Filho, e lá no versículo 13, ele vai se dirigir ao Espírito Santo. Nós temos aqui a Trindade sendo adorada, enaltecida, engrandecida. Entendemos que as bênçãos espirituais, ela não, com certeza, e a própria lição traz isso, ela já é claro que não é imaterial, mas proveniente dos lugares celestiais, isto é, o reino espiritual. Essas bênçãos elas são mencionadas na longa passagem de Efésios capítulo 1, onde vamos ver as bênçãos espirituais que Deus nos elegeu e para que Ele nos elegeu. Quero que você acompanhe comigo uma leitura de Mateus capítulo 6. Se você está com a sua Bíblia, você pode me acompanhar. No Evangelho de Mateus, o capítulo de número 6, o versículo de número 31. Glória a Deus. Capítulo 6, versículo 31. Nós vamos aprender da seguinte maneira. Está escrito, Mateus capítulo 6, versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. As bênçãos espirituais, conforme lemos em Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 14, nós vamos ver que Deus ele tem as inúmeras bênçãos para as nossas vidas. Na palavra de Deus está escrito que Ele nos elegeu. Ele nos elegeu. E Jesus no Evangelho vai dizer, olha, as bênçãos espirituais busquem, porque é o reino de Deus na vida de vocês. E as demais coisas serão acrescentadas. As bênçãos materiais, existe uma promessa do Senhor, no versículo 33, quando ele diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas. As bênçãos materiais estão inseridas nessa palavra, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, as bênçãos espirituais, elas estão para nossa vida disponível, e feliz é o cristão que busca a bênção espiritual. Veja, Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade e selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre este selo. É muito importante entender sobre ele. Essas bênçãos maravilhosas, como eu acabei de mencionar, elas provêm de Deus. As bênçãos espirituais são para os salvos em Cristo Jesus. É por isso que todos nós desfrutamos dos grandes milagres que Deus tem feito na nossa vida.
e não simplesmente não é materialidade. O ser humano está vivendo um tempo em pensar muito na terra, em se preocupar nas coisas terrenas. Porque agora nós vamos ver o ponto que nós agora temos a nova condição. A nova condição, essa expressão em Cristo, significa que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. A partir da pessoa do Espírito Santo, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, da obra realizada lá no Calvário. Conforme João capítulo 1, versículo 3. A nova condição que temos é que agora já não andamos mais em trevas. A nossa revista da Escola Bíblica Dominical, ela é perfeita quando diz, portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Se pararmos para analisar esse texto de Romanos, capítulo 5, versículo do 11 ao 15, nós vamos ver que a nossa vida agora está em Cristo, é uma nova vida. Eu quero aproveitar para desejar a todos um bom dia, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Você que chegou ainda há pouco, nós estamos na Escola Bíblica Dominical. Peço que você compartilhe esse link, convide alguém para assistir a nossa aula, pois alguém também será abençoado por esse momento. As bênçãos espirituais, queridos alunos, elas realmente são derramadas sobre nós através do sacrifício de Cristo na cruz. Quando recebemos esta nova vida, esta nova posição, Cristo está nos dizendo, eu estou morrendo para trazer vida para vocês, para trazer as bênçãos espirituais. E é por isso que nós devemos entender quais são essas bênçãos espirituais. Como eu já disse, está numa vasta lista de Efésios capítulo 1, e aqui podemos mencionar que nós fomos eleitos para ser santos, nos predestinou para ser filhos, sermos filhos, também nos fez agradáveis para si, nos redimiu por meio do sangue ali no Calvário, e nos acolheu pela sua vontade redentora, revelando a palavra da verdade, e nos selou com o Espírito Santo. Feliz é o crente, o cristão, que entende isso e que vive uma nova vida com Jesus. Esta nova condição de viver é realmente, para a sociedade, em algum momento uma loucura, em algum momento um desvaneio. Mas para nós, realmente é a paixão que temos por Cristo, o amor que temos por Jesus. Quando entendemos isso, podemos partir para o ponto 2 da nossa lição, onde vamos ver que, ainda retornando na nova condição, eu quero citar um texto antes de ir para o ponto 2. Eu tenho uma anotação aqui e eu quero que vocês leiam comigo 1 de Timóteo, capítulo de número 2. Ainda falando sobre a nova condição, eu quero que você leia comigo primeira carta do apóstolo Paulo, escrevendo ao irmão Timóteo, ao pastor Timóteo, capítulo 2, o versículo de número 4, 3 e 4, que diz assim, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus aqui está expressa nesse texto do apóstolo Paulo para o nosso irmão Timóteo, que todos os homens se salvem. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A nova condição em Jesus, ela nos leva
a esse propósito e a entregar-nos para Cristo, cumprindo o propósito da morte expiatória dele na cruz. Portanto, Deus assim quer que todos os homens se salvem, que venham a essa nova posição em Cristo, em Cristo. E então podemos entender que quando temos essa nova posição em Cristo, vamos também ter uma vida em que Cristo é o centro da nossa existência. O tempo em que vivemos, no mundo atual, na sociedade, nós vemos que o homem ele procura ser o centro de muitas coisas. Nós vemos que o homem ele tenta ser o centro de muitas coisas. Mas nós precisamos entender que a nova vida, a vida cristã, ela vai trazer uma nova vida com Cristo. E quando temos Cristo, nós estamos agora deixando com que Ele seja o centro da nossa vida. Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Nós vamos entender agora que quem tem uma vida cristocêntrica, ele tem redenção e remissão das suas ofensas. Ele tem redenção e tem remissão. E a partir da redenção e da remissão, nós vamos também ser feitos como herança. Agora nós vamos poder pensar que nós temos uma morada eterna, que temos sim o céu. E isso é revelado para nós quando no capítulo 1, no versículo 9, vai nos dizer assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Olha só, descobrindo o mistério. Que mistério é esse? É a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara, pela sua soberana vontade. Essa vontade divina é revelada segundo o beneplácito, isto é, de acordo com o que agradou ao Senhor fazer por nós. Vamos ler em Romanos capítulo 9, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 9, versículo 15 e 16, que diz assim: pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. 16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. A vontade de Deus, ela foi executada para todos nós, conforme os desígnios por intermédio de Jesus Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência, para que o Filho em tudo tivesse a primazia. É nesse momento que podemos entender esse texto de Romanos, capítulo 9, versículo 16. Assim, pois, isto não depende do que quer. Olha só, está à disposição. A revelação desse mistério, o descobrir desse mistério, que o apóstolo Paulo está falando em Efésios, capítulo 1, versículo 9, que nós lemos na nossa leitura em classe, segundo o seu beneplácito. Ou seja, essa vontade é de acordo com o que a ele agradou fazer. Foi a vontade dele se entregar. E ele realmente se entregou por amor e misericórdia. E quando vamos ver outro termo na lição, que é a plenitude dos tempos, nós vamos entender que Paulo, ele revela
que o plano divino é realmente fazer convergir em Cristo todas as coisas. Tudo aponta para Cristo, tudo leva para Cristo. Tudo vai levar e apontar para Jesus. A lição diz no versículo 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão, ela é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem uma conotação universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos. Isso aqui é muito importante nós refletirmos. Mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. Ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Ele quer que todos venham ao arrependimento, à salvação. Mas é importante que o homem tenha este desejo e este entendimento da revelação do mistério da salvação, da redenção, da remissão das suas ofensas. Hoje nós estamos vivendo o dia 12 de abril, comemorando a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. E é aqui que nós temos que entender que a ressurreição de Jesus traz para todos nós, nos leva a um nível em que podemos dizer, agora eu tenho condições de chegar até Ele. Agora eu tenho condições de alcançar o meu Salvador. Ele já fez tudo o que precisava ser feito. Ele se entregou por nós. Interessante é pensar também que a ideia aqui, quando ele fala sobre essa plenitude dos tempos, a palavra grega para tempo aqui não é cronos, que traz a ideia de cronologia, o tempo humano, mas sim o kairos, que se refere ao tempo divino, previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo, conforme lemos em Atos, capítulo 1. Então, aqui nós entendemos que Cristo, ele é o cabeça. Cristo, ele é o Senhor. E é através dele que a redenção dos nossos pecados chega. É através da redenção e do perdão dos nossos pecados que vamos alcançar as bênçãos espirituais. Não é porque merecemos, não é porque somos bons, não é porque temos algum mérito nisso. Nós não temos mérito algum. Nós não merecemos nada. Nós merecíamos a cruz. Mas em Cristo temos todas as bênçãos espirituais, que já entendemos o que é essa bênção espiritual, onde ela está e por que recebemos ela. Recebemos ela por causa da eleição que Deus nos deu, nos elegeu. Ele nos direcionou ao plano da salvação por meio de Jesus Cristo. E é a próxima lição que vamos estudar na semana que vem, que vai falar sobre eleição e predestinação. Uma lição maravilhosa, onde vamos estudar segundo a nossa visão e linha de pensamento, onde entendemos a Bíblia, a palavra de Deus, pela interpretação e com certeza com a inspiração do Espírito Santo, é que nos dirige, que nos orienta. O homem não consegue entender a palavra por si só. O homem, ele não pode tomar a Bíblia e dizer, eu entendo assim, ou até mesmo se basear nas ideias humanas, porque
eu tenho dito nos últimos tempos e nos devocionais que estamos fazendo pela manhã, todos os dias, de segunda a sexta às 11 horas, que está cheio de pessoas que querem colocar os seus pensamentos, as suas ideias e torná-las doutrina. E isso não pode acontecer. A palavra de Deus não se interpreta pelo que eu quero. A palavra de Deus, ela própria se interpreta. Ela é a palavra de Deus. É por isso que nós vemos tantas divergências e tantas pessoas saindo do centro do bom senso da palavra de Deus e começando a tomar caminhos dos seus próprios conhecimentos, criando suas próprias razões. E o mais perigoso é que ensina o povo, que ensina as pessoas a viverem das suas maneiras de pensar. Tomem cuidado. A internet é muito boa e estamos inclusive usando ela aqui para aprender, para nos comunicar, mas também ela está cheia de pessoas que estão ensinando coisas muito perigosas, que desvia-se dos caminhos doutrinários em que fomos ensinados, nos rudimentos da fé que fomos ensinados. Eu estou numa escola bíblica dominical da nossa igreja, Assembleia de Deus, e todos são muito bem-vindos, e daqui a pouquinho eu vou citar para os irmãos um texto da nossa declaração de fé. Veja, temos uma segurança, temos uma certeza da igreja que participamos, uma igreja sólida, uma igreja que tem os seus princípios e as suas bases fundamentadas na palavra de Deus. Aqui está. Eu trouxe aqui porque eu vou usar ele hoje. Declaração de fé das Assembleias de Deus. Se você perguntar para um cristão, olha, no que você crê? Eu creio em Jesus. É? E o que mais você crê? Eu creio em Deus, eu creio na Trindade. Alguns vão divergir de pensamentos com os dogmas. Creio nisso, creio naquilo, mas a palavra de Deus, ela precisa ser estudada e entendida pelo Espírito Santo, dirigida por homens, direcionada por homens, inspirados por Deus, e que não querem tirar proveito pessoal desses ensinamentos sagrados para a sua própria existência. Nós estamos aqui, pastores, professores, mestres, doutores, líderes espirituais, sacerdotes, para transmitir a palavra da verdade. E ela é a palavra da verdade. Então nós não podemos tomar essa Bíblia, a Bíblia, essa revista que estamos estudando a palavra de Deus, que estamos estudando a carta aos Efésios, e interpretar da maneira que beneficia a mim, ao meu povo, a minha comunidade. Não, nós devemos pregar a palavra da verdade para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e seja alcançado pela eleição de Deus em Cristo Jesus. É isso que a lição nos traz, e uma nova condição de vida alcance a todos quanto receberem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. A salvação, ela proporciona um novo viver, uma nova experiência, e deve ser assim uma nova vida. Por isso eu digo que eu gosto de falar que a palavra de Deus ela é maravilhosa, e nós temos o nosso crer, a declaração de fé naquilo que nós cremos. Gostaria que você refletisse aí na sua casa no que você crê. Você sabe no que você crê? Você sabe no que você professa a sua fé? Você sabe naquilo que você está crendo, estudando, lendo? Talvez eu já aconselhei algumas pessoas que dizem assim para mim: pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Eu leio a Bíblia, mas eu não consigo entender. Ora,
Peça auxílio ao Espírito Santo. Procure o seu mentor espiritual. Procure o seu líder espiritual. Com certeza ele vai te responder. Se ele está na direção de Deus, vivendo uma vida biblicamente. É por isso, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, e eu quero abrir aqui um parênteses, que nós precisamos tomar muito cuidado. Porque as pessoas, elas acham que simplesmente falar algumas palavras bonitas, saber colocar as palavras, dar um glória a Deus mais forte e movimentar o povo, é realmente ministério. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar que devemos aprender que ensinar a palavra de Deus é realmente dedicação. Porque o apóstolo Paulo escreveu, olha, se é ministrar, ministre a palavra de Deus, mas se é ensinar, que haja dedicação. Que haja dedicação. Eu tenho aqui uma anotação muito importante, que todos nós precisamos realmente nos dedicar à palavra de Deus, nos dedicar às Sagradas Escrituras. Todos devem entender essa palavra. Romanos capítulo 12, versículo 7, está escrito assim, Romanos capítulo 12, se você quiser me acompanhar, leia comigo, Romanos capítulo 12, versículo de número 7. Vamos ler o 6 para entender. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, versículo 7, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Olha, ou o que exorta, use esse dom em exortar. É aqui que eu quero que você entenda que o apóstolo Paulo está dizendo para todos nós que devemos ter dedicação a esta palavra, a nova vida em que encontramos em Cristo. Estava gravando uma aula essa semana para a nossa escola de missões e estava falando sobre o discipulado. Quantas pessoas elas recebem realmente a salvação em Jesus Cristo, mas as bênçãos espirituais não alcançam ela, porque ela simplesmente foi à igreja, recebeu a Jesus e ninguém cuidou dela mais. Esqueceram daquela vida, daquela alma preciosa. O discipular é muito importante para que o novo convertido alcance as bênçãos espirituais. Porque ela está disponível para todos nós, mas é necessário ensinar e levar esse novo convertido, levar o crente, porque muitos cristãos não sabem o que é isso, não desfrutam disso. É como eu disse, existem inúmeras pessoas que se auto-intitulam de líderes espirituais, que acordam hoje, amanhã, e olham para o espelho e dizem assim: eu acho que eu vou abrir um ministério, eu vou abrir uma igreja, e por aí sai, falando, e como eu disse, que porque sabe colocar um pouco as palavras, e sabe realmente movimentar com o povo, acha que isso vai trazer manutenção para essas pessoas. E a humanidade, o ser humano, eu me refiro aqui ao meu povo, Maracaí, e onde quer que esta palavra chegue, precisa entender que movimento não conduz o crente, o cristão, movimento não conduz o cristão a uma espiritualidade profunda e verdadeira. A verdadeira espiritualidade é aquela que o cristão desfruta das bênçãos espirituais de maneira positiva, de maneira que ela entende o que ela está vivendo, que ela entende o que ela está recebendo.
Por exemplo, existem muitas pessoas que participam da Santa Ceia, mas não sabem por que participam da Santa Ceia. Existem muitas pessoas que são levadas ao batismo, mas nem simplesmente nunca foi explicado o que é o Santo Batismo, para que serve o batismo. Pergunte a si mesmo, você sabe por que existe o batismo? Você sabe por que você se batizou? Você sabe por que você lê a Bíblia? Você sabe no que você está professando realmente a sua existência? Você conhece Deus? Você sabe o que é a Trindade? Você sabe quais foram as obras de Cristo? Quais são as obras do Espírito Santo? É isso que eu quero que você entenda, meu querido amigo, meu querido irmão, meu querido aluno, que as pessoas elas acham que podem pegar de um lugar, de outro, vem para cá, mas não tem estrutura nenhuma para discipular e cuidar e dirigir essas pessoas. O sacrifício de Jesus foi muito valioso para nós ficarmos cuidando da igreja como se a igreja fosse terrena, como se a igreja fosse ficar aqui. E nós precisamos ensinar a igreja que a igreja não é para estar aqui. A igreja está de passagem, a igreja é peregrina nesta terra. Como eu li o texto, de buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas, as coisas desta terra serão acrescentadas. Fique tranquilo, fique em paz. E aqui eu fecho esse parênteses para alertar você. Tome cuidado com o que você escuta, com o que você vê, quem você segue. Talvez você faz parte de uma igreja e você segue outras pessoas pela internet, pelas redes sociais, que não compartilha da mesma experiência de fé e de raciocínio que a igreja que você participa. Então tome cuidado, procure conhecer o que você está vivenciando. E às vezes, essas coisas que seguimos pelas redes sociais, ou que comemos, ou que participamos, são exatamente atitudes que possam ser que vai nos levar a uma mudança de mentalidade. E você passar a pensar, olha, isso que eu aprendi não é certo. O que é certo é isso aqui agora. Tome cuidado. Existem pessoas que estão se dedicando à tua vida. Existem pessoas que estão direcionando, orando e cuidando de você para que você alcance o céu. E se realmente é o lugar que você está vivendo, e vivendo como, não digo como instituição agora, digo você, como igreja, se você é igreja do Senhor, você vai entender isso. Você vai entender que as bênçãos espirituais da vida do crente, elas estão à disposição de todos os povos, de todas as pessoas. Basta com que elas entendam o propósito de cada bênção espiritual e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Vamos para o último ponto desse segundo tópico, que é louvor da sua glória. O apóstolo Paulo, ele enfatiza que as bênçãos são designadas aos crentes judeus e gentios, a igreja. Paulo muda do pronome nós para o também vós, para vós, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Olha esse texto, que maravilhoso, que fantástico. Capítulo 1, versículo 11, 12 e 13 de Efésios. Existem algumas pessoas por aí que dizem, olha, somente alguns vão herdar o reino dos céus. Somente algumas pessoas vão herdar o reino dos céus. Outros estão dizendo assim, existe um número escolhido que vai herdar o reino dos céus. Mas quando estudamos a palavra de Deus, a Bíblia diz assim, olha, o texto está indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos, todos os povos são chamados ao conhecimento de Cristo. Ele reforça igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Vamos ler 1 de Pedro, capítulo 1,
Epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1. Me acompanhe aí na sua Bíblia, capítulo 1, versículo 18. Diz assim o texto: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Recebemos a salvação para dar glórias a Deus, para glorificar a Deus. O propósito da eleição em Jesus Cristo é glorificar a Deus. E eu fico extremamente chateado com as pessoas que se autodenominam salvadores. As pessoas que trazem as pessoas, os pecadores aos pés da cruz e se acham donos delas e se auto-intitulam direcionadores, cuidadores. Mas quando esta pessoa, quando esta ovelha, quando esta alma precisa de cuidados, ela simplesmente esquece que o sacrifício já foi de Jesus e que nós estamos aqui para cuidar disso. Nós não temos louvor nisso. Nós não podemos entrar nesta área de querer alguma fagulha de glória ou de reconhecimento pela salvação de alguém. Porque aqui nós podemos entender nesse texto, isso é importante, a eleição, ela foi dada para nós em Cristo, fomos eleitos em Cristo para adorar ao Deus eterno, ao Pai. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar os outros a fazer o mesmo. Conforme 1 de Pedro capítulo 2, versículo 12. Veja comigo aí, 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Versículo 11, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Olha só, não estamos aqui para sempre. As pessoas estão construindo seus impérios aqui na terra achando que vai ficar para sempre. Tome cuidado com esses ensinamentos. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então, todo o louvor e toda a glória pela nossa eleição é para Deus, é para o nosso Senhor. E isso, tudo o que somos, fazemos ou possuímos, precisamos entender que vem de Deus, que vem do Senhor. Ela começa na vontade de Deus e culmina na glória eterna. Vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, versículo de número 28, que diz assim: porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Tudo culmina em Cristo, na glória de Deus. Nossa vida, a eleição, a redenção, vai nos conduzir a Deus, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, é nele. Então a glória é dele, o louvor é dele, tudo é para ele.
E você que está me assistindo aí, que está entendendo essa palavra, você pode dar um joinha aí, como um sinal de que está entendendo que realmente tudo é para Ele. A glória, o louvor, a nossa existência, a minha vida, a sua família, a casa que você mora, o carro que você anda, o trabalho que você tem, as receitas que você tem no teu trabalho, do seu esforço, do suor da sua existência, tudo é para Deus, tudo é para a glória de Deus. Tudo move-se para Deus. Então, precisamos entender, o apóstolo Paulo está ensinando os irmãos e está ensinando a todos nós que a restauração de todas as coisas está exatamente na eleição em Cristo Jesus. Estávamos perdidos em pecado e nas ofensas, mas agora temos a salvação em Jesus Cristo. Vamos para o último ponto da nossa lição, da revista da Escola Dominical. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos que chegaram no meio da aula. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos estudando a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E o terceiro ponto estamos estudando é o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. O Espírito Santo, ele desempenha importante papel no plano da salvação idealizado por Deus Pai. É no Espírito Santo que vamos ver no texto a palavra selo. O selo do Espírito Santo. Muitas pessoas usam esse termo quando recebem o batismo com o Espírito Santo, falando assim: eu fui selado no Espírito Santo. Este não é um termo próprio para isso. Quero afirmar, utilizando aqui a nossa lição, alguns textos bíblicos e a nossa declaração de fé. Veja, aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, que por meio da fé se rende a Cristo, ele recebe o selo do Espírito Santo, veja, no momento da conversão. O apóstolo Paulo, na leitura que fizemos, e eu vou aqui mencionar para vocês, no versículo 13, estamos estudando Efésios capítulo 1, olha só. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A partir do momento que você crê, e tendo nele também crido, você recebe este selo. E o que é o selo, pastor? É o Espírito Santo. Vamos ler a palavra de Deus em Tito, capítulo 3. Abra sua Bíblia comigo, me acompanhe. É muito importante estudar a palavra de Deus, e quando estamos assim juntos, exatamente exige um tanto de disciplina para que você não seja desviado a sua atenção para outro lugar, ou para outro sentido, ou para outra página, ou para uma conversa no WhatsApp, né? Então é muito importante ter a disciplina nesse ato de estudar online, assim como estamos. Tito, capítulo de número 3, vamos ler capítulo 3, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Olha esse texto como é maravilhoso. Não é pelas obras de justiça que nós fizemos, mas é segundo a misericórdia de Deus que nós somos salvos. Versículo 6. Que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Versículo 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, nós recebemos o selo do Espírito Santo
quando recebemos Jesus como nosso Salvador. Nos tempos bíblicos, o selo, ele era usado como sinal de propriedade, de posse pessoal. E ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Não somos nós que falamos que somos dele, é o próprio Espírito Santo que testifica de nós. Olha como que a Bíblia ela é maravilhosa. Vamos ler? Romanos, volte o texto, volte a sua Bíblia aí, até Romanos, capítulo 8, versículo 9, que vai dizer assim, o 9, o 15 e o 16. Capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Agora o 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E é nesse propósito que eu quero que você entenda que é o Espírito Santo que traz até nós a salvação. Porque o papel do Espírito Santo é exatamente convencer o homem. Vamos ler no Evangelho de João? Me acompanhe. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, João, capítulo 16. Olha o que diz esse texto. João, capítulo 16, o versículo de número 7 e 8. Vai nos trazer exatamente o esclarecimento de que o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo. Olha só, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, olha o papel do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado. O trabalho do Espírito Santo é exatamente de convencer o mundo do pecado, e não só do pecado, mas ele vai convencer também o mundo da justiça, e vai convencer o mundo também do juízo. João capítulo 16, versículos 7 e 8, palavras de Jesus. Então você está aprendendo comigo nesta manhã e com a palavra de Deus, que o selo do Espírito Santo, e este termo que muitos utilizavam, como quando você foi batizado com o Espírito Santo no falar em línguas, na experiência de falar em línguas, você recebeu agora então o selo da promessa, o selo do Espírito Santo. Não é assim. Nós vemos isso, nós entendemos isso, que o selo da promessa está no ato da salvação, está no ato glorioso da salvação. Portanto, quando se converte a Jesus, este homem, esta mulher, este jovem, este adolescente, essa criança, ele recebe o selo da promessa, o selo do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo convence o homem. É ele que convence. Por isso você não precisa ter medo de pregar a palavra de Deus. Você não precisa ter medo de ensinar a palavra de Deus. Você não precisa ter medo de falar do amor de Jesus a alguém. Fique tranquilo. O teu papel e o meu papel é de levar a palavra, de plantar a sementinha. Quem vai fazer a semente crescer, quem vai fazer a pessoa entender realmente o seu pecado e entender que existe a justiça e o juízo de Deus, é o Espírito Santo. Aleluia! Esse texto de João, capítulo 16, versículo 8, ele é fundamental para a existência de todo ser humano, de todas as pessoas. Por isso, nesse momento, eu quero fazer aqui uma leitura ainda da declaração de fé da nossa igreja, declaração de fé publicado pela nossa casa publicadora e também
organizada e lançada no ano de 2017, a segunda edição. Veja só, o batismo no Espírito Santo é distinto da salvação. E é aqui que eu quero falar com vocês que Lucas capítulo 10, versículo 20, diz assim: mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Se você tem a declaração de fé, está na página 166, o ponto número 1, capítulo 19, o ponto 1. Eles já estavam purificados pela palavra no dia de Pentecoste, e como diz João capítulo 15, versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Veja só, a palavra purifica, a palavra limpa. Então quando o homem recebe o Espírito, recebe Jesus como seu Salvador, ele recebe o Espírito Santo, ele recebe a pureza da palavra de Deus. Agora, veja bem o que está escrito na declaração de fé. Quando o Consolador desceu sobre os discípulos no dia de Pentecoste, lembra isso, né? Quando o Consolador desceu, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes, eles já tinham, vou repetir, eles, os discípulos, já tinham o Espírito Santo. Olha que coisa linda isso! Em João capítulo 20, versículo 22, Jesus está dando as últimas instruções. Acompanhem comigo, João capítulo 20, versículo 22. Como é maravilhoso estudar a palavra de Deus. Deus te abençoe, você que está aí comigo desde o começo dessa aula. Sejam todos muito bem-vindos e continue conosco, nós já estamos perto de concluir a aula. Que você possa ser edificado por esta palavra. Deus te abençoe. João capítulo 20, versículo 22. Olha o que está escrito. Quando Jesus está ali já, depois de ressuscitar, ele aparece a Maria Madalena, e agora ele vai aparecer aos 11, onde vemos o cenário da incredulidade de Tomé. E é nesse momento, note bem que ainda o dia de Pentecostes não aconteceu. Dentro da linha do tempo, na cronologia, nós estamos antes do dia de Pentecostes. Jesus ainda está na terra, ressurreto já, participando com seus discípulos mais alguns dias. E agora, daqui a pouquinho, no capítulo 20 eu estou de João, daqui a pouquinho ele vai subir aos céus. Ele vai ser assunto aos céus. E aí então que o Consolador virá. O Espírito Santo vai ser derramado. Mas note que Jesus está dizendo aqui, versículo 22. E havendo dito isso, Jesus chega, se apresenta, versículo 21, para você entender o contexto. Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Olha que maravilhoso isso. Olha como é bom estudar a palavra de Deus. Nós podemos entender através do ensino de Paulo aos irmãos de Éfeso, e dentro da história bíblica e da nossa declaração de fé, fecharmos esse raciocínio de que o Espírito Santo, o cristão recebe o Espírito Santo no ato da sua salvação. O selo do Espírito Santo, não é correto dizer que você recebe o selo do Espírito Santo quando você tem a evidência de falar em línguas. Você tem o Espírito Santo na sua vida quando você recebe a Ele como seu único e suficiente Salvador. Na experiência da salvação, o Espírito Santo passa a habitar no novo crente. Todos os crentes em Jesus já têm o Espírito Santo, pois Ele mesmo é quem conduz o pecador a Cristo. Pois Ele mesmo é quem conduz o pecador a Cristo. O Espírito Santo é quem conduz o pecador a Cristo. Que possa ficar claro para todos nós esta mensagem e esta reflexão. O penhor da nossa herança. Para finalizar, vamos entender. O termo aqui, o termo grego arrabon,
pode ser traduzido como depósito, como penhor, como garantia, ou ainda primeira parcela, conforme o versículo 14. Esta palavra penhor da nossa herança, Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo, conforme 2 de Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida em Cristo. Não significa que você não vai viver agora uma vida passiva de talvez agora eu não tenho mais pecado, agora eu não preciso mais ter medo, agora eu estou salvo para sempre, porque agora eu já recebi Jesus como meu Salvador. Não é por aí, não é nesse pensamento e nessa linha de raciocínio que nós entendemos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz que nós temos o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é a garantia desta salvação. Cabe ao homem escolher o caminho da salvação. Cabe ao homem ir até Cristo. O sacrifício já foi feito. A salvação está à disposição de todos. Mas cabe ao homem, com livre arbítrio, escolher a Jesus e ao Espírito Santo como seu Senhor. Aí então, podemos dizer que nós teremos a salvação em Jesus. Mas isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Eu concluo com Mateus capítulo 24, versículo 13, que vai nos dizer assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E é nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta então na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Que nesta manhã você possa estar sendo edificado por esta palavra e entender que temos sim as bênçãos espirituais para toda a existência. Temos as bênçãos espirituais para os eleitos, para aqueles que vêm até a Cristo, aqueles que são chamados pelo seu decreto e aceitam e recebem esse chamado e vêm aos pés e aos braços de Jesus. Aí então entendemos que temos a eleição, a predestinação, temos também a redenção e a remissão das nossas ofensas para sermos feito herança, e agora temos também o penhor, o selo desta herança, que é o Espírito Santo. Que você possa estar edificado na palavra de Deus, fortalecido pela sua mensagem e ter também compreendido que você, meu querido irmão, que recebeu a Cristo como seu Salvador, é participante de todas as bênçãos espirituais. Deus abençoe, fortaleça a sua fé. Na semana que vem estaremos estudando eleição e predestinação, conforme o texto de Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. E vamos ver e avaliar realmente a eleição divina. Vamos falar sobre predestinados para filhos de adoção, a sublimidade do propósito divino na predestinação, e aí então poderemos entender quais são realmente os pontos necessários para compreender esta eleição, a eleição dos salvos em Jesus Cristo. Não perca a Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer muito grande estar aqui com os irmãos e desejo que você possa estar sendo edificado pela palavra de Deus. Hoje à noite nós temos um culto às 19 horas online. Estarei transmitindo com os irmãos. Hoje é um dia tão especial para todos nós cristãos. A palavra de Deus
nos diz que ele ressuscitou, está vivo e vivo para sempre. Páscoa significa a ressurreição, a passagem da morte para a vida. E Jesus está vivo nos nossos corações. Que você possa tê-lo como seu Salvador, como seu Senhor e participar conosco dos nossos trabalhos. Deus te abençoe. Quero fazer uma oração pela tua vida. Deus abençoe a todos que participaram conosco. Querido Jesus, obrigado pela vida dos meus irmãos, pela vida dos meus alunos, pela vida desta escola bíblica dominical. Nós te agradecemos, Senhor. Todos os professores das nossas salas estão empenhados nesse dia em realmente trabalhar pelos seus alunos. As professoras da área infantil, as professoras dos adolescentes, pré-juvenil, dos jovens e nós aqui adultos, Senhor, estamos estudando a Tua palavra no dia de hoje e que todos possamos estar desfrutando desta eleição maravilhosa, que é poder estar em Ti, Senhor, selados pela Tua presença e pelo Teu Espírito Santo. Estamos felizes por estarmos aqui. Abençoe meus alunos, sejam com todos, no nome precioso de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer imenso estar com você nessa aula, onde estamos aqui concluindo os nossos trabalhos da Escola Bíblica Dominical. As professoras do departamento da área pedagógica infantil, do ensino infantil da nossa igreja, está preparando as aulas para todos os pais, está enviando e direcionando aos pais. As crianças maiores, das faixas etárias maiores, também estão recebendo no seu WhatsApp já, ou do pai, ou do adolescente, dos juniores, a lição da escola dominical. Os jovens também. Portanto, fiquem atentos aos trabalhos que estamos desenvolvendo. Eles estarão encaminhando a todos. E também hoje, às 19 horas, temos o nosso culto. A igreja não está parada. A igreja está avançando, trabalhando muito, com toda certeza. Que Deus abençoe sua vida. Nos encontramos às 19 horas no nosso culto, onde estaremos adorando o nome precioso de Jesus. Tenham todos um domingo de paz e de muita alegria com a sua família, lembrando que Páscoa não é o comércio, o chocolate, não é o coelho, mas sim Páscoa é Jesus Cristo. Páscoa é nosso Salvador que ressuscitou para salvar a minha vida e salvar a sua vida. Se você ainda não entregou sua vida para Cristo, eu convido você a entregar. Se você tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida nessa aula, se você tem alguma dúvida para perguntar, eu estou à sua disposição. Se você também quer entregar sua vida para Jesus, mas não sabe como fazer, não sabe o que fazer, entre em contato conosco. Na página da igreja tem o meu telefone, tem o nosso contato. Você pode entrar em contato conosco e nós estamos à disposição para enviar a você o melhor ensinamento da palavra de Deus, a palavra do Senhor, e também enviar a Cristo, o Senhor Jesus, para a salvação da sua família, do seu lar, e que você esteja sempre conosco como uma família. Deus abençoe, a igreja segue vitoriosa e à noite estaremos juntos. Um grande abraço em nome de Jesus.